Oi pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossas aulas, vamos falar agora sobre memórias. Vamos falar um pouquinho sobre o que é uma memória, definições referente a essas memórias, definições importantes, os tipos de memórias, as suas aplicações, uma conclusão também referente a esse assunto e a sua bibliografia. Aqui é o seguinte, pessoal, aqui para mostrar, na verdade, esse slide ele mostra um pouquinho do papel importante das memórias, né? Hoje tudo que a gente tem aqui com relação a acesso, inclusive, por exemplo, essa aula que eu estou gravando, ela tem que estar armazenada de alguma forma, né? E aí entra o papel das memórias, né? Exemplos de memória, a gente já estudou, na verdade, né? Uma memória de um bit é, por exemplo, um flip-flop ou um latch. São memórias, sim, são elementos de memória. Armazenam um único bit, mas são memórias. Registradores, sim, são memórias. Que mais? Então, assim, circuitos que conseguem armazenar informações. Vamos falar sobre as informações digitais, são considerados circuitos de memória. Tá? E elas são muito importantes hoje no nosso dia a dia. Então aqui, só para a gente entender um pouquinho, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é RAM e o que é ROM. Tá? Então eu tenho lá meu computador, ele tem que trocar informações, né? Por exemplo, ele tem que processar a informação dentro de uma unidade lógica aritmética com a memória. Ou seja, eu pego uma informação que tem lá guardada, processo essa informação e ela possivelmente pode voltar para a memória, tá? Através de uma unidade de controle. Então essa troca de informações ela existe e eu preciso armazenar, né, algumas coisas que foram processadas e ela vai ser processada numa memória que a gente utiliza geralmente semicondutores. Eu vou falar uma série de dispositivos semicondutores que a gente que existem, né, que a gente utiliza, que estão lá dentro do computador ou em outros dispositivos. Lógico que às vezes a gente precisa mandar para fora, né? Então eu posso fazer um armazenamento em massa lá, por exemplo, um HD, que é um disco magnético, né? Ou, por exemplo, uma mídia, um DVD, um Blu-ray, né? Um CD, que ele fica armazenado de forma ótica. Também há agora a possibilidade também de ter memória semicondutora aqui fora, né? Que são os tais de SSDs ou mesmo lá os pendrives, né? Que a gente utiliza muito aí nas aulas, né? Ou não, né? Porque muitos ainda não levam pendrive para minha aula, mas tudo bem. Então, na verdade, a memória ela é muito importante. Ela está dentro do computador e fora do computador. E a gente precisa fazer esse armazenamento de dados. Então, é mais uma explicação também, né, com relação a essa utilização. Eu quero mostrar esse diagrama aqui, né, essa árvore, para mostrar um pouquinho como é que é a evolução da memória, né? Essa memória é uma memória ROM, depois eu vou explicar o que é a ROM, tá? É uma memória que ela não se apaga, tá? Dentro dela teve uma variação. Pô, mas essa memória não se apaga. Mas então eu vou criar duas memórias aqui. Então tem uma que eu consigo programar pelo menos uma vez pelo usuário, porque essa aqui vem de fábrica. Então vem para cá, consigo programar. Ou esse aqui que eu consigo fazer a programação em fábrica, tipo algo diferente. Ó, o cliente pediu algo diferente de programação, eu posso pedir, tá? Bom, mas dentro da programação do usuário eu tenho lá vários tipos, né? Eu não vou falar todas elas porque a gente nem falou a definição de que é uma memória, né, ROM, o que é uma memória RAM. Mas só para vocês verem, olha só, daqui do início, né, da memória ao qual ela foi inventada,
até o final dela, né, que chega na flash, que é o pendrive que a gente está acostumado a utilizar. Então ela teve uma série de evoluções. Então a gente vai ver algumas dessas evoluções em relação à memória. Bom, vamos lá. A gente precisa entender a memória classificando elas. E a gente tem alguns critérios que a gente pode classificar elas. Por exemplo, o acesso, né? O acesso ela pode ser ou sequencial ou pode ser aleatório. A persistência de dados ela pode ser volátil ou não volátil, ou seja, ela pode se manter nesse dispositivo ou não. Desliguei a fonte de energia, cai fora, né? Ou seja, apagou tudo. Lembrem-se do FPGA que a gente trabalha, né? A gente grava nele. Quando a gente tira a alimentação dele, ele volta para aquela configuração anterior, né? Então, né, é um exemplo bem bacana. Alteração de dados. Eu posso fazer alteração somente, ou seja, na verdade não posso alterar dados, eu posso somente ler essa minha memória, esses meus dados. Não posso alterar os dados aqui nesse caso, ou eu posso sim alterar ela, escrever, né, ler, escrever nela. E eu posso também classificar o tipo de armazenagem dele, que pode ser estático ou dinâmico. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses critérios aqui, né? A gente vai entender um pouquinho desses critérios para cada um dos casos. Bom, vamos lá para a definição mais básica que tem com relação a memórias. Existem dois tipos de memórias. Uma delas é a RAM, que é a Random Access Memory, tá? Que é a memória de acesso aleatório. Bom, esse cara aqui a gente pode falar o flip-flop é um deles. O flip-flop. Por quê? Ele permite leitura e escrita de dados. O flip-flop permite isso, né? A gente pode colocar lá a informação na entrada dele e escrever a informação nele, né? Ou seja, armazenar nele. Só que é o seguinte, se a gente tirar a alimentação desse flip-flop, né, o que acontece? Já era, acabou a informação. Você tem que reescrever nele em outro momento e sempre com o circuito alimentado. Bom, memória ROM. Memória ROM é o Read Only Memory, que é memória somente de leitura. Ela permite somente a leitura, eu não consigo escrever como eu escrevo no flip-flop. Só que é o seguinte, tem uma boa vantagem, que é a memória ela fica mantida lá, a informação fica mantida no dispositivo, mesmo desligando a alimentação do circuito. Quer ver um exemplo? Aqueles cartuchos de videogame, né? Os cartuchos de videogame que você tira lá da alimentação, ele não tem nenhuma alimentação, você simplesmente coloca lá e aquela informação está lá contida no cartucho. Então, essa é uma memória ROM. Bom, a gente vai começar a falar sobre as memórias RAM, que elas são umas memórias mais simples de entender. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as ROMs. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, que é uma coisa que vocês já conhecem, que é um elemento de habilitação, no qual a gente utiliza nas memórias. Então, eu tenho uma entrada, uma porta lógica AND, no qual a sua entrada é E, e eu tenho uma outra entrada H, que seria minha habilitação. E eu tenho a minha saída S. Então, se H for igual a 1, é a mesma coisa que eu falar que E vai para S. Por quê? Porque se for 0, vai 0. Se for 1, vai 1. Tá? Agora, se o H for 0, independente do que eu tenho em E, a minha saída é 0. Tá? Então, esse terminal de habilitação ele vai ser utilizado no próximo slide, que é aqui, ó, que é a célula básica de memória. Vamos lá, vamos entender um pouquinho essa célula básica. Eu tenho 3 portas AND, sendo essa porta AND, ela dá acesso aqui, ó, à entrada AND, tá? Referente a endereçamento. Ela tem do outro lado a saída de um LET, tá? Isso aqui é LET, não é flip-flop, depois eu explico por quê. E eu tenho a minha saída O, tá? De output. Bom, eu tenho umas outras duas portas lógicas, no qual uma delas está ligado na entrada D e a outra está ligado no inverso de D, né? Ou seja,
após a inversora que está invertendo a informação de D. Ambas essas portas estão ligadas também em endereçamento. Tá? Além disso, eu também tenho uma entrada que é o LE, que está entrando na entrada clock do LED. Vamos entender um pouquinho como é que funciona esse circuito. Eu quero primeiro interpretar essa porta lógica AND, porque ele é o terminal de habilitação, que eu tanto falei no slide passado. Pessoal, assim, ó, se eu coloco 0 aqui, não importa o que tem aqui nesse LED armazenado, a saída é 0. Acabou. Tá? Então essa célula básica ela não está mandando nada de informação. Não estou mandando para sair da informação. Ele só está, na verdade, mandando 0. Tá? Em contrapartida, eu também estou mandando aqui 0 nessa entrada e 0 nessa entrada. De ES, da porta lógica AND ES, da porta lógica AND ER. Bom, pessoal, assim, não preciso nem analisar outras entradas. Eu sei que aqui é 0, aqui é 0. Então, a saída das duas 0 e 0 estão entrando na entrada 7 reset. Então, 0 no 7, 0 no reset. Ó, lembrando que aqui não tem bolinha, ou seja, a ativação é em 1. Então, eu estou colocando 0, 0 no 7, 0 no reset. O que ele faz? Mantém a informação. O LED mantém a informação. Tá? Então, aqui, sendo 1 ou sendo 0, ele vai ser mantido, ele não está sendo alterado. Tá? Então, esse é o primeiro momento no qual eu estou desabilitando essa minha célula de memória. Tá? Coloquei 0 aqui, eu despluguei a minha saída, tá? Ao mesmo tempo estou mantendo a informação aqui no meu LED. Bom, vamos analisar a outra parte. A outra parte eu vou habilitar essa célula básica de memória. Então eu vou colocar nível lógico alto aqui no endereçamento. Tá? Agora ele vai interpretar essas dois caras aqui, que é a entrada D, que são os dados, e a entrada de LE, que é a leitura escrita. Tá? Se aqui o LE tiver em nível lógico alto, eu estou habilitando esse LED. Então eu posso alterar a informação de D, que ele vai alterar a saída Q desse LED. Então eu tenho lá, por exemplo, o nível lógico alto. O que acontece? Ó, o endereçamento agora é 1, tá, pessoal? Então 1 e 1 é 1. Aqui vem 0. Então o que acontece? Se eu tenho 1 aqui, eu vou ter, na verdade, 1 no 7, 0 no reset, que sai nível lógico alto aqui, na saída aqui. Agora, se for 0, é o contrário, né? Ele manda 0 para cá na saída aqui, tá? Que é o LED tipo D aqui, né? Isso considerando que o LE, que é a leitura escrita, está em nível lógico alto, tá? Bom, pessoal, então eu consigo escrever, né, nele, quando o endereçamento estiver em 1 e o LE estiver em 1. Bom, e se o LE estiver em 0? Bom, não precisa nem analisar muita coisa, né? Ele estando em 0, o LED está desabilitado. Então, o que está acontecendo aqui? Simplesmente, ele não entende essas entradas, né? E simplesmente guarda a informação anterior. Tá? Então eu tenho lá ou a forma de desabilitar, eu desabilito ele em função do endereçamento, ou eu guardo a informação, ou seja, ele só serve como leitura, sendo que eu tenho que colocar 0 aqui, ou eu coloco o nível lógico alto e eu consigo escrever nele, tá? Mas lembrando uma coisa, quando o endereçamento tiver 1, eu tenho informação aqui do LED na saída O, tá? Eu tenho, ela está habilitada, ela está mandando informação. Se é 0, vem 0, se é 1, é 1. Não importa que o LE esteja em 0, 1, tá? É importante essa informação. Bom, então assim, a gente pode resumir aquele circuitinho lá num quadradinho, né? Com as informações LE, AND, O e D, tá? E aqui a gente pode entender um pouquinho o fluxo de informações. Sendo que tanto a barra de endereços, que é esse aqui, ó, como a barra de controle, que é o LE, é um fluxo que só entra na memória, né? É uma informação que entra nela, tá? É o controle e endereço.
Então é uma setinha só para dentro dele. Agora o fluxo de dados, a gente pode fazer uma flechinha dupla, né? A informação, ela entra, ela pode ser escrita na memória, mas ao mesmo tempo também ela pode sair, né? Ela pode sair da memória para fora. Então por isso que essa setinha é dupla. Ok? Vamos continuar. Olha só, é lógico que um bit não é suficiente, eu tenho que colocar mais bits para conseguir armazenar mais informações. Então é conveniente a gente utilizar mais de uma célula de memória para compor um circuito de memória, né? Então aqui nesse exemplo eu tenho 16 células de memória, então eu consigo fazer um armazenamento bem maior agora, tá? Eu consigo armazenar 16 bits ao total, tá? Só que eu tenho uma única saída, porque eu tenho uma OU aqui que recebe cada uma dessas saídas de cada uma das células de memória. Então ele vai selecionar só uma célula e vai mandar só uma informação para a sua saída, tá? Então eu tenho um barramento de LE, ou seja, uma informação ela vai ser replicada para todas as células de memória. Então se aqui é 1, todos eles vão ser 1. Se aqui é 0, todos eles vão ser 0. A mesma coisa a informação de dados. Eu só tenho uma informação de dados que está indo num barramento para todas as entradas D aqui também. Beleza. Bom, mas assim, ó, lembrando que eu tenho o terminal de endereçamento, tem que habilitar uma delas, né? Então, para eu habilitar uma delas, eu faço um circuito aqui, um decodificadorzinho, né? Um circuitinho para interpretar a informação de endereço e ativar uma célula específica de memória. Então, aqui eu dei um exemplo, né? Vamos supor que no endereço aqui ABCD, eu tenha colocado essas informações aqui. Um no A, um no B, um no C e 0 no D. O que vai acontecer? Ele vai ativar, na verdade, ó, um no A, um no B, ele vai ativar aqui, ó, essa linha aqui, tá? E um no C, 0 no D, um no C e 0 no D vai ativar essa coluna aqui, né? Linha coluna, a gente vai ver que vai ativar a porta lógica END 14, que vai ativar essa célula aqui de memória. Então, o que está acontecendo? As demais células, elas estão todas em 0. Todas as saídas estão em 0. Todos os LEDs que estão lá dentro estão com as informações armazenadas. Você não consegue gravar neles. Só esse cara aqui que consegue. Mas só que o que acontece? Eu consigo alterar essa informação só se o LE estiver em nível lógico alto. Se estiver em nível lógico baixo, o que ele vai fazer? Ele não altera em função da entrada D a sua informação. Então o que ele faz? Ele pega a saída e manda lá para a porta lógica ou aqui que vai propor aqui a saída 14. Tá? Para esse bloco a gente pode chamar de memória 16 por 1. Por quê? Porque eu tenho 16 células sendo armazenadas para uma única saída. Tá? A gente vai comentar várias associações aqui de células básicas de memória e vai compor aqui uma memória com mais bits. Então, é isso que eu tinha comentado, né? Então, eu tenho, geralmente, como eu represento o bloco com mais bits, né? Eu considero a quantidade de posições ou endereços nesse primeiro valor aqui, vezes a quantidade de saídas que eu tenho para minha célula de memória, que eu coloquei aqui, indica o número de bits armazenados em cada posição, tá? Que é a quantidade de saídas. Isso aí vai ficar um pouquinho mais claro em outros exemplos, tá? Então, voltando lá, ó, então esse cara aqui é um 16 por 1, porque, ó, quantos endereços tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, quantas posições a gente consegue ao total? 16, né? 0, 0, 0, 0 é uma posição. 1, 1, 1, 1 é outra posição. Então, eu tenho ao total 16 posições possíveis para esses endereços. Então, eu tenho o primeiro valor lá da minha célula maior, né, de memória, 16, vezes a quantidade de saídas, né, que eu tenho, que é só uma.
Então é 16 por 1. Tá? Vamos dar uma olhada em outros exemplos? Só para mostrar para vocês, ó, o N é 2 elevado a K. K é a entrada de endereços. É aquilo que eu fiz lá, né? Ou seja, as possibilidades em relação aos endereços. Tá? Então, outro bloco aqui que eu tenho. Esse bloco genérico ele é um 8 por 8. Então, olha só. Na nossa concepção, né, que a gente acabou de aprender agora, então eu tenho 8 posições possíveis para 8 saídas. Vamos analisar esse circuito aqui, olha só. Ele tem 8 células, 8 por 1, tá? 8, o primeiro número ele indica as posições. Então o que acontece? Eu tenho 3 bits de endereçamento. 2 elevado a 3 dá 8. São 8 posições. Como eu estou utilizando mais de uma célula 8 por 1, então eu tenho que colocar eles em paralelo aqui, ó. Então eu não posso aumentar meu número de endereços. Por quê? Porque eu quero ainda que esse bloco novo aqui mantenha esse primeiro valor como 8. Tá? Então eu coloco ele em paralelo. Esses 3 valores em paralelo. As entradas elas são distintas, lógico, porque você vai gravar em cada uma dessas células. O LE pode ser compartilhado, porque só uma delas vai funcionar por vez. E aí é o seguinte, né? O 8, porque eu tenho 8 saídas aqui, tá? Então eu posso escrever aqui, ó, que a gente chama de palavra com 8 bits, tá? Então num determinado endereço, eu vou selecionar um pedacinho desse, mais um pedacinho desse, ou seja, uma célula 1 por 1 aqui, outra célula 1 por 1 aqui, outra célula 1 por 1 aqui, tá? Relacionado a esse endereçamento aqui. E aí vai me dar a informação para cada uma das saídas. Tá? Então, para esse bloco eu tenho 8 por 8. Antes de entrar nesse detalhe, eu quero fazer alguns comentários sobre alguns conceitos. Né? Eu falei de palavra. Né? O que é palavra? Palavra, na verdade, é isso aqui, é o conjunto de saídas, né, de bits na saída. Então, eu tenho um bloco genérico, nesse caso em especial, que ele pode gerar uma palavra de 8 bits. Tá? Mas quantas palavras eu consigo gerar nesse... Quantas palavras eu consigo gerar ao total? Então, a quantidade de palavras que eu consigo gerar é a quantidade de possibilidades dentro dos endereços, tá? Então, eu posso gerar lá 8 palavras, de 8 bits cada, tá? Mas me diz uma coisa, qual que é a capacidade de memória total desse bloco? Então, é muito simples, é só você multiplicar 8 por 8, tá? Que vai dar 64. Então, eu consigo ter uma capacidade máxima de memória aqui de 64 bits, tá? Por causa desse 8 vezes 8. Então, não confundam. Quando eu falar em quantidade de palavras, tem a ver com os endereços, né? Ou seja, com a quantidade de possibilidades dentro desses endereços, que aqui no caso é 8. São 8 palavras de 8 bits. Mas quando eu falo da capacidade máxima de memória dele, eu posso armazenar na célula 1, na célula 2 desse, na célula 3 desse e assim por diante, né? Então eu tenho que multiplicar 8 por 8 que vai dar 64, ok? Bom, eu dou uma mudança aqui de conhecimentos, porque assim, olha, não adianta eu falar de memória sem falar sobre um dispositivo chamado transistor MOS. Vocês vão aprender ele mais a fundo lá na disciplina de eletrônica analógica, mas eu quero explicar bem simplesmente como uma chave, que é o que a gente vai entender aqui, tá? Bom, eu tenho aqui um material N, material P. Como é que funciona isso? Eu tenho átomos de silício. Silício, na verdade, ele é um material semicondutor, ou seja, ele pode conduzir como pode não conduzir. Mas se ele só tem silício na rede dele, né, de átomos, ele é isolante, é um material isolante e ponto final. O que é feito? Geralmente
é feito um processo de dopagem que a gente, na verdade, tira um desses átomos de silício e coloca um átomo estranho. Nesse caso, por exemplo, eu estou colocando o arsênio. O arsênio tem um elétron livre aqui, né? O silício, ele tem 4 elétrons na última camada, na camada de valência. E ele compartilha elétrons com outros átomos. Então, ele completa 8 elétrons. Vamos dizer assim, o pedágio para o elemento existir é ter 8 átomos na sua camada de valência. Tá? Não são todos os átomos, mas esse silício é assim. Bom, então para ele existir, ele faz o compartilhamento de elétrons com outros átomos, que é o que a gente chama de ligação covalente. Bom, o que acontece? Se eu arrancar um desses átomos e colocar um átomo estranho que tenha mais do que 4 elétrons, por exemplo, esse que são 5 elétrons, vai ter um elétron livre. Esse elétron livre, ele facilmente ele consegue circular aqui no material. Então ele vira um material condutor. Da mesma forma, eu posso também tirar um átomo de silício e botar um átomo que tenha 3 elétrons na última camada. E aí vai faltar um elétron. A ausência de um elétron nesse sistema todo, a gente chama de lacuna, que pode ser considerado uma carga positiva. Por quê? Porque é a ausência de elétron, né? Que elétron é uma carga negativa. Então a ausência de elétron, ela faz com que facilmente um elétron que esteja livre entre aqui, ocupe essa lacuna. Que isso também faz uma condução de corrente, né? Ou seja, vira um material condutor. Tá? Bom, para que isso tudo? Eu quero mostrar o dispositivo MOS. O dispositivo MOS é o seguinte, ele tem aqui, ó, 2 materiais NMOS vem daqui, ó. Ele tem elétron livre. E tem aqui o corpo aqui com material P, que é esse material aqui que a gente comentou agora, tá? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Eu tenho aqui um isolante, um óxido de silício, ele é um material isolante. A ideia é a seguinte. Quando eu aplico uma tensão aqui no gate, no terminal gate, dependendo do valor, ou seja, se ele é positivo ou negativo, tá? Por exemplo, se ele for positivo, o que vai acontecer? Ele vai atrair cargas que a gente chama de íons negativos, porque aqui, ó, por mais que eu tenha lacunas, mas ele é um material que tem também impureza, então ele tem também elétrons livres, menos do que aqui o material N, mas tem. Então, quando você coloca que a gente chama de potencial positivo, né, uma carga positiva aqui no gate, ele tende a atrair esses, mesmo que sejam poucos, ele tende a atrair esses elétrons aqui, ó, na camada, na superfície aqui, ó, do material P. E dependendo da quantidade de elétrons que eu consigo atrair aqui, eu formo um canal. Então eu posso ter, na verdade, uma condução entre a fonte e o dreno. Antes não existia essa condução, porque você tem materiais opostos aqui. Mas se você colocar uma tensão positiva aqui, você forma esse canal. Tá? Agora se eu botar uma tensão negativa, não, né? Eu expulso, né, os elétrons e aí não tem condução nenhuma. Tá? Então, esse aqui a gente pode trabalhar muito bem como uma chave, tá? Lógico que o conceito de transistor MOS é muito mais complexo, mas eu quero só explicar o basicão para vocês, tá? Bom, então, da mesma forma que eu tenho lá o transistor NMOS, que é esse cara aqui, que é ou chamado de canal N, né, que forma o material N aqui, né, na verdade é uma condução em relação a N, eu posso ter o contrário, posso ter P, P e N aqui, ao contrário. Tá? Aí muda, na verdade, em vez de você atrair cargas elétrons, né, você atrai lacunas. Então muda aqui, né, você tem que colocar negativo aqui, né, carga negativa aqui.
Então aqui, ó, vamos interpretar. Isso aqui é a simbologia do transistor MOS, tá? A gente vai começar a trabalhar assim e não mais com aquele cara lá, que a gente viu agora. Para o transistor NMOS, eu ativo ele com valor positivo, com nível lógico alto, tá? Então o que acontece? O nível lógico alto ele é uma chave fechada, ele conduz, tá? Agora, se for nível lógico baixo, ele é uma chave aberta. Já o PMOS é o contrário, né? Olha só, tem a bolinha aqui. Então a ativação é em 0, ele ativa em 0. Então se eu boto 0 aqui, ele conduz. Se eu boto 1, ele não conduz, tá? Isso aqui é importante para a gente entender os circuitos a partir de agora, tá? Vamos lá. Eu tenho esse circuitinho aqui, ó. Peguei um transistor PMOS e peguei um transistor NMOS, tá? Aqui tem 5 volts, aqui tem GND que é 0 volts, vamos considerar assim. E eu tenho minha entrada e minha saída, tá? Vamos lá, olha só. Se eu colocar nível lógico baixo aqui, qual é o transistor que eu vou ativar? Não é o PMOS, que tem essa bolinha aqui? Então, olha só, se eu coloco 0 aqui, esse 5 volts ele tende a vir aqui, porque aqui está cortado aqui, né? Que não conduz aqui, nesse momento. Tá? Então, eu botei 0 aqui, veio 1 aqui, tá? Agora eu vou fazer o contrário, vou botar 1 aqui, vamos ver o que acontece. Se eu boto nível lógico alto aqui, esse cara cortou, né? Não está mais conduzindo. Agora quem conduz é esse. Então ele pega esse ponto aqui e joga a GND. Então se eu boto 1, aqui eu tenho 0. Tá? Olha só, falei que se eu tiver 1 aqui, aqui é 0. Se eu tiver 0 aqui, aqui é 1. Esse circuito lógico que é um circuito inversor. Uma porta lógica inversora, tá? Aqui são níveis lógicos, né, que a gente está considerando, né, de 3 a 5.5, lógico que agora é muito menor a tensão, né? Então, eu posso considerar um nível lógico alto. De 0 a 1 volt é nível lógico baixo, tá? Bom, toda essa explicação para a gente entender o que é memória estática e memória dinâmica, que explica muito as configurações das memórias RAM. Então vamos lá, o que é uma memória estática? Eu vou passar um slide e depois eu volto nessa questão de vantagens e desvantagens. Vamos analisar esse cara primeiro aqui, ó, tá vendo? Ó, são duas inversoras, né? Então, uma está realimentando a outra, né? Então, olha só, eu tenho aqui o bit. Se eu fechar essa chave, esse bit entra aqui. Então, o que acontece? Vamos supor que seja um nível lógico alto aqui, né? Então, esse nível lógico alto, para o outro lado, fica baixo. Não é isso? E ele realimenta esse aqui que mantém aqui nível lógico alto que já tinha entrado antes. Então, alto, baixo, aqui é tudo nível lógico baixo, aqui é tudo nível lógico alto. E é engraçado e legal esse circuito que ele mantém, né? Uma inversora mantém a outra. Então é legal por causa disso, esse circuito aqui, por isso que ele é chamado de estático. Você mandou a informação, ele fica armazenado aqui por um tempo indeterminado, tá? Então, para a gente levar em consideração o esquemático MOS, né, ou seja, levando em consideração ele em dispositivo MOS, olha só, isso aqui é uma inversora, e essa parte é outra inversora. Não são duas inversoras? Ó, vamos ver aqui, ó. A informação entra aqui nessa inversora, ela sai e entra no outro cara, não é isso? Ela sai e entra no outro cara, tá vendo? Ou seja, ela é realimentada, tá? Essas duas chaves aqui, NMOS, elas servem para mandar só a informação daqui dessa coluna de bits, né? Ok? Tem a coluna de bits e a coluna invertida, né? Tem o Q e o Q barrado, então é o X e o X barrado nesse caso, tá? E aqui no caso é uma célula básica que armazena um bit, tá? Diferente um pouquinho do que a gente viu lá da memória RAM que a gente viu lá com o LED, né? Mas aqui não deixa de ser um LED também, né? Ele vai guardar a informação, vai fazer a mesma coisa. Então aqui é o circuitinho, mesmo circuito, né? Que, com mais alguns transistores aqui e capacitores. Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui, vou voltar aqui só para falar um pouquinho das vantagens e desvantagens.
Vantagens dessa memória estática: não requer atualização dos dados, porque quando você manda aquele bit lá, ele fica preso lá naquele ciclo lá de duas inversoras, tá? Então ele tende a ficar a informação presa lá, a não ser que você mande uma outra informação. E o acesso é muito rápido, porque ela já está disponível lá, aquela informação. Para você pegar aquela informação também é rápido, né? Ela está lá presa. Agora as desvantagens: consome uma quantidade considerável de energia, né? Porque você tem um circuito que tem uma quantidade de transistores P e uma quantidade de transistores N, é a mesma geralmente, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho porquê, né? Ele tem uma menor capacidade de armazenamento. Por quê? Porque assim, ó, se você tem muitos transistores num circuito, numa área, por exemplo, de circuito integrado, você consegue armazenar menos. Se você tem várias células básicas com poucos dispositivos, você consegue armazenar mais. Então é questão de densidade, né, de circuito. Então, nesse caso, ele tem uma menor capacidade de armazenamento. E o custo elevado, mas o custo assim é relativo, né? Isso aí até em função, na verdade, do espaço que ele pode ocupar, né? Ou seja, quanto maior a capacidade, maior espaço que ele ocupa e, por consequência disso, maior custo também para essa memória, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário, né? Ó, vocês estão vendo que aqui, ó, transistor P vem um transistor N acompanhado. Um N vem um P. Isso aqui é só ligação, então por isso que tem mais N's aqui, mas é só ligação. Mas pro circuito aqui sempre vem o N e o P juntos, ok? Então tá, vamos continuar aqui no nosso raciocínio. Agora vamos falar sobre a memória dinâmica. Eu vou começar mostrando essa figurinha aqui, ó. Eu tenho só um transistor e um capacitor para armazenar essa informação. Beleza, olha só, bem menor do que aquele outro circuito estático, tá? Só que ele tem uns poréns aí nisso tudo, tá? A ideia dessa memória dinâmica é armazenar em capacitor, nesse capacitor C1, tá? Que o valor dele, como é, tá falando de dispositivo pequeno, né? Estamos falando de circuito integrado. Então, ele tem valores, esse capacitor, na faixa de 20 a 50 femtofaraday. Para quem não conhece femtofaraday, é vezes 10 a menos 15 faraday. Ele é muito pequeno. Os capacitores que vocês podem pegar para fazer tarefas vão ter lá pico ou nanofaraday, mas femtofaraday é bem pequenininho, tá? Mas ele é suficientemente grande para essa aplicação em circuito integrado, tá? Só que é o seguinte, ó, capacitância pequena, o problema é que tem fuga de corrente. Esse dispositivo aqui, ó, ele foge corrente, tá? Ele não fica assim 100%, ele vai drenando corrente aqui conforme o tempo. Então as correntes residuais de fuga, elas estão na faixa de 20 pico ampere. É baixo também, mas pô, para uma capacitância em femtofaraday, então é relativamente alto. Portanto, o conteúdo da célula se perde com o tempo, em pouco tempo, tá? Então o que acontece? Isso aqui vai descarregando, até uma hora que não tem mais, tá? Então, geralmente, memórias dinâmicas, elas têm dois estágios. Um que a gente chama de pré-carga, que é onde ele carrega o nível lógico que ele tem, e o outro é a avaliação, se ele tem que alterar ou não essa informação. Então ele tem dois momentos, um momento de manutenção desse bit e o outro momento que é o momento de avaliar, se tem que mudar, se tem que mandar a informação para frente. Então isso limita muito o tempo de acesso à informação, então ele é mais lento. Essa memória é uma memória mais lenta, tá? Vamos ver vantagens e desvantagens, isso vai aparecer aqui. Olha só. Como vantagens, consome uma menor quantidade de energia. Pô, isso fica claro, né? O dispositivo, tu tá usando só um transistor e um capacitor. Lá tinha vários transistores, né? Então fica bem claro isso aqui. Tem menos dispositivos, menos consumo de energia. Maior capacidade de armazenamento. Por quê? Olha só, você consegue, dentro de uma área de silício, mais dispositivos, ou seja, mais células de memória, básicas de memória. Então você consegue
muita informação numa área menor de silício. Então isso é uma baita de uma vantagem, né? Só que o que tem, ó, desculpa, e o custo também baixo porque você usa uma área pequena, é mais barato, né? Lógico, tu vai pegar um CI maior, uma área maior, mais caro. Mas só que olha só a desvantagem. Necessita atualização de dados com frequência, pré-carga e avaliação, como eu falei, né? Pré-carga e avaliação, toda hora. E o acesso, por causa disso, é mais lento de dados, né? Porque você tem que atualizar esses dados. Tá? Aqui é o exemplo, né? Que tem um capacitorzinho para manter aqui o bit, mas aqui, ó, o circuito é esse aqui, tá? E aí eu tenho algumas variações da memória RAM, né? Olha só. A gente viu que, bom, entre a estática e a dinâmica ela se mostrou efetiva e melhor com relação à capacidade, né? Capacidade, custo, mas só que ela é lenta, né? Então, o pessoal trabalhou em cima dessa memória, e não na estática, mas sim na dinâmica, para aumentar a velocidade dela, porque esse que é o grande problema dela. Então, assim, ó, saíram... uma das primeiras evoluções foi a SDRAM, que é a Synchronous DRAM. Ela trabalha sincronizada com o processador e também pode executar outras instruções durante a leitura escrita, né? Então, com isso, o desempenho dela acaba sendo incrementado. Então, eu coloquei... É bem complicado explicar isso aqui, mas ele trabalha, ele faz multitarefas, vamos dizer assim, tá? Então, em função disso, você consegue aumentar a velocidade de processamento. Ele não espera uma coisa, então ele trabalha com bancos. Um banco faz uma coisa, o outro está fazendo a manutenção, aí o outro vai lá faz outra coisa, entendeu? Então ele trabalha com bancos, e esses bancos eles trabalham sincronizados. E aí você consegue aumentar um pouquinho mais a velocidade. Bom, aí teve uma outra variação, que é a DDR-SDRAM, ou seja, a variação da SDRAM. Tá? Tem a DRAM, a SDRAM e a DDR-SDRAM, tá? Que é a Double Data Rate Synchronous DRAM. Bom, vamos lá. O que ela faz? Além do que ela faz, que eu expliquei agora dos bancos, né, que trabalham multitarefas, eu tenho também o seguinte: o processamento, aquele pré-carga e avaliação, é feito não só numa única borda, mas nas duas bordas, subida e descida, subida e descida, subida e descida. Então, isso dobra a taxa de velocidade, né? Ou seja, pré-carga, avaliação, pré-carga, avaliação. Então, ele não espera pré-carga, avaliação no próximo ciclo de clock. Ele usa borda, subida e descida ao mesmo tempo, ok? E aí você consegue dobrar a taxa, tá? Vocês vão encontrar essas memórias aí em computadores, né? DDR, SRAM, todas essas aí vocês acabam encontrando em computadores. Bom, falamos sobre as RAMs, algumas evoluções das memórias RAM. Agora vamos falar sobre a ROM. A ROM é uma memória que ela vem, a princípio, tá, pessoal? Ela vem de fábrica, já pré-determinada. E é o que está mostrando essa figurinha aqui, né? Então eu tenho aqui um circuitinho que deixa de ser um decodificador, né? Gerador de produtos canônicos. Conforme a variação entre 0 e 1, eu vou ter uma informação aqui saindo nesse circuito. E isso está entrando no multiplexador. O multiplexador a gente sabe que tem endereçamento também, né? E olha só que interessante. Eu tenho diodos. Esses diodos são chaves, tá, pessoal? Então, o que acontece? Aqui eu tenho condução. Mas aqui eu não tenho condução. Então, o que acontece? Se vier uma informação, ele já vai vir para cá, não vai vir para cá, tá? Ele só vem se tiver aqui, ó, nesse, tá? Então, eu tenho já informações pré-determinadas. Eu não quero analisar a fundo esse cara, mas eu quero que vocês entendam, olha só. Ele vai gerar, em função dessas entradas, ou seja, desses endereçamentos de A0 até A3, saídas específicas, saídas pré-determinadas. Esse é a memória ROM. Ele já sai fixo, valores fixos, tá?
Bom, mas aí tem variações da ROM, né? Porque ela só vem de fábrica. Seria interessante se o usuário fizesse uma programação nela, né? Então tem as variações, né? Então a primeira variação que veio foi a PROM, tá? É uma Read Only Memory, só que programável, tá? Então a PROM é o seguinte, ela trabalha com rompimento de fusíveis, né? Quando você aplica uma tensão, ele queima o fusível e cria uma ligação naquela parte lá onde era diodos, agora vão ser fusíveis, tá? E você consegue gravar, mas numa única vez, e deu, tá? Não vou entrar em maiores detalhes, eu queria só, na verdade, só comentar a respeito disso, ou seja, eu consigo gravar mas uma única vez nessa memória, tá? Ela não vem de fábrica. E vem as EPROMs, tá? E aí você agora, opa, consigo erase, eu consigo apagar, tá? Existem duas, né? Uma delas é o VPROM, que é apagado por luz ultravioleta, muito antigo, já está ultrapassado, e a E2PROM, que é na verdade é o primórdio da flash, né, que a gente conhece, né? A E2PROM, que na verdade pode ser EEPROM também, né? Que é Electrical Erasing, tá? Por isso que é E2. São dois E's mesmo. Só que assim, ó, desvantagem desse cara é que tem que apagar bit a bit. Então é muito, imagina, tu não consegue botar uma quantidade grande de bits aqui nesse dispositivo, tá? Deixa eu explicar um pouquinho melhor as duas, né? A UVPROM é essa janelinha que tem aqui, você incide, você bota lá num local, lá num ambiente fechado com luz ultravioleta, depois de um tempo ele apaga os bits, e aí você consegue gravar novamente, tá? Mas isso aqui é muito ultrapassado, mas é a evolução, como a gente está estudando a evolução, né? A gente acaba comentando. E a E2PROM? A E2PROM está um pouquinho mais próximo do que a gente utiliza atualmente. Bom, isso aqui vocês já devem reconhecer, isso aqui é um transistor MOS, né? Só que o que acontece, ó? O transistor MOS, ele tem o que a gente chama de gate, né? O gate é o terminal que dá contato aqui, ó. É o terminal de contato, tá? Só que essa região em branco aqui, ó, é uma região, não é esse aqui, tá? Desculpa, pessoal, esse aqui, ó, ao redor. É uma região que tem óxido de silício, e o óxido de silício ele é isolante. Ó, aqui também tá bem fininha a camada, mas também é óxido de silício. Aqui também bem fininho óxido de silício, tá? E o que acontece? Até o óxido de silício ele é importante aqui para gerar, na verdade, a indução, né? Porque senão você ia ter um contato, não pode ter contato, senão queima o dispositivo. Bom, então eu tenho aqui meu óxido, aqui tem óxido, na interface desses dois gates. Vamos lá. Então assim, gate é um terminal, ou seja, é um material que é condutor, tá? Então tanto esse gate aqui que está em branco quanto esse que está em vermelho, que é floating gate, o gate flutuante, eles são condutores. Só que o óxido é isolante, tá? Então olha só, vocês não estudaram ainda capacitor, talvez já tenham visto alguma coisa com o Johnny. Mas assim, o que caracteriza um capacitor? Se eu tiver um condutor, um isolante, um condutor, eu já tenho um capacitor, tá? O capacitor ele vai fazer o seguinte, ele vai, conforme você polariza ele, você acumula cargas na interface aqui das placas, né? Então olha só, vocês não concordam que isso aqui é um capacitor? É um capacitor, né? Então, se eu colocar uma tensão aqui, ele vai acumular na superfície dessas placas. Só que olha só, isso aqui é condutor também, pessoal, é um material tipo P. E aqui o gate flutuante também é um material tipo P. E no meio tem o quê? Isolante, que é o óxido de silício. Então, temos dois capacitores associados. Então, um induz carga ao outro. Para que isso? A ideia é a seguinte, quando eu ativar, botar um valor de tensão aqui, eu vou armazenar cargas aqui. E essas cargas, elas podem ou não formar o canal aqui para o meu transistor MOS e, por consequência, a condução. Então, se eu tirar essa tensão daqui, essas cargas elas vão ficar armazenadas, que isso aqui é um capacitor. Então, coloquei a tensão,
Na verdade eu acabei gravando ele, né? Ou seja, ele vai conduzir ou não. E isso, se eu tirar aqui o valor de tensão, ele permanece essa carga aqui. Então é a forma, né? Lembrando que o Arrom trabalha com condução ou não, né? Então esse transistor MOS ele vai fazer justamente isso, mas ele tem que ter o duplo gate, né? Para funcionar dessa forma. Bom, então eu expliquei as duas memórias. A memória flash é uma evolução da memória EDOSPROM, só que o problema é que a EDOSPROM ela paga bit a bit, né? Não dá para trabalhar bit a bit. Então a flash, o que eles fizeram? Eles usaram o princípio de apagamento simultâneo, é apagado blocos. Né? Você grava em blocos, né? E apaga em blocos, não na verdade bit a bit, senão você não consegue fazer muita coisa. Tá? Então a gente tem como exemplo das flashes os pendrives, né? Tem memória CI, memória flash, lá no nosso kitzinho do FPGA tem lá, né? Memória flash, os cartões, hoje até os SSDs também tem memória flash. Aqui é só para mostrar para vocês, pessoal, assim, ó, a complexidade do dispositivo em relação ao custo. E é engraçado que a flash ela é mais evoluída, mas ela está mais barata, né? Ó, complexidade e custo, né? Ou seja, a flash está abaixo aqui da EDOSPROM, tá? Esses caras aqui, ó, Mask ROM, isso aqui, esquece aqui, porque é muito obsoleto. Mas vamos falar esses dois caras aqui, né? Então aqui, ó, a EDOSPROM ela é mais cara porque você consegue apagar bit a bit. Esse cara não, esse cara você apaga por bloco. Então a memória, na verdade, aqui tem a erasing, né, memory, ela na verdade começou a ficar mais usual a partir do momento que se implementou a flash, porque você otimizou esse dispositivo e baixou o custo dele. Inclusive, a tendência é que os SSDs abaixem cada vez mais o valor. Hoje é bastante caro SSD em relação a um HD magnético. Mas está se estudando, está se implementando outros dispositivos menores, diminuindo o tamanho dos dispositivos, e esse cara aqui está ficando bem atrativo. Então essa pirâmide ela quer mostrar justamente isso, né? A atração em relação à utilização da flash. Aqui são exemplos de memória. Então, memória ROM, aqui no caso para gerar uma onda arbitrária ou uma onda qualquer. Então, dependendo, aqui eu tenho um contador que vai contar de 0 a 15. Então, ele vai entrar numa memória ROM, aqui já está pré-determinado que precisa ter de resposta. Então, conforme os estados desse contador, né, ele vai entrar na memória ROM, ele vai te dar uma saída que vai ser convertido por um conversor digital analógico. E aí ele pode gerar uma onda qualquer em função do contador. Ou mesmo uma medição de uma grandeza, né, como uma temperatura. Né? Então tem um termopar, que é um sensor que ele tem, na verdade, uma sensibilidade em relação à temperatura, ele gera um sinal elétrico. Eu mando essa informação condicionada já para um conversor analógico digital, que vai passar por uma ROM. Essa ROM, na verdade, já está predeterminada para ativar um circuito de controle ou um circuito de medição, que ele vai mostrar o valor de temperatura, ou vai ativar, né, vai mandar uma informação para um atuador, né, que vai ativar alguma coisa, né, um registro, um motor, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, como conclusão aqui, pessoal, a gente fala sobre a importância da memória na vida de todos nós, né? Então, é muito importante porque hoje tudo que a gente utiliza é importante gravar. E a gente tem essas duas memórias, são duas memórias que são bastante utilizadas, né? Cada uma em uma aplicação específica, e é bem importante o entendimento dessas memórias, né? Desse contexto de memórias. Bom, pessoal, então não esqueçam de fazer os exercícios, tá? Tem mais exercícios aqui, e façam a lista lá, e qualquer dúvida estou à disposição. Grande abraço e até mais.